Nessa dica falaremos sobre a prioridade de atendimento. Eu sou Ricardo Torques, professor de Direito Processual e também de Direito das Pessoas com Deficiência no Estratégia Concursos, e a prioridade de atendimento é um daqueles temas, um daqueles dispositivos das disposições preliminares do Estatuto da Pessoa com Deficiência que mais caem em prova de concurso público. Fique muito atento que ele descreve uma série de hipóteses que retratam as hipóteses de atendimento preferencial. Primeiramente, fique alerta que é um rol de natureza exemplificativa e também fique atento aos parágrafos 1º e 2º desta norma. Veja inicialmente o que diz o caput. A pessoa com deficiência, ela tem direito a receber atendimento prioritário. E quando ela fala sobretudo com a finalidade, você vai assumir que este rol é exemplificativo. Isso significa dizer que podem ser criados por leis ou até mesmo por algum decreto novas hipóteses e outras hipóteses de atendimento prioritário. Mas quais são as hipóteses consagradas no artigo 9º? Deem uma olhada. Proteção e socorro em qualquer circunstância. Nós temos ainda atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Por exemplo, uma pessoa com deficiência tem prioridade de atendimento médico. Se ela for a uma unidade básica de saúde, a um hospital, ela deverá ser atendida por primeiro. Ainda, disponibilização de recursos, tanto em caráter humano quanto tecnológico, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, nós temos o quê? Uma disponibilização de recursos de forma prioritária. Recursos esses de forma humana e tecnológica. Por exemplo, a disponibilização de pessoas que saibam se comunicar por intermédio de Libras, que possam ali atender a pessoa com deficiência. Recursos de informática que permitam à pessoa com deficiência, por exemplo, consultar autos de processos judiciais. No inciso 4, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e a garantia de segurança tanto no embarque como também no desembarque. E aí a gente segue para o artigo 5º, para o inciso 5º, acesso às informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Atenção agora, inciso 6º, recebimento da restituição de imposto de renda. A pessoa com deficiência, se ela eventualmente tiver rendimentos tributáveis acima dos limites, ou seja, além daquele parâmetro inicial que a Receita Federal coloca para o pagamento de imposto de renda, e ela efetuar o pagamento, houver retenção de imposto de renda ao longo do ano na fonte, ela deverá no outro ano efetuar a declaração de ajuste e se ela tiver algum valor a restituir, ela restitui por primeiro. Isso significa dizer que a pessoa com deficiência ela não tem isenção no pagamento do imposto de renda. Ela tem prioridade para receber a restituição se ela ocorrer, se for o caso. Muita atenção a este detalhe. Dá uma olhadinha aqui ainda, pessoal. Nós temos uma outra regra importante. Preferência na tramitação processual em procedimentos judiciais e administrativos, em que ela for parte ou interessada, por exemplo, quando ela for autora, quando ela for ré, mas também quando ela for um terceiro interveniente, por exemplo, um assistente, um litisdenunciado ou qualquer outra hipótese prevista dentro da legislação processual. E, claro, em todos os atos e diligências que serão praticados naquele processo. Notem, portanto, que nós temos aí 7 incisos que tratam sobre a prioridade de atendimento. Ciente dessas hipóteses, gostaria muito que você ficasse atento ao que vem no parágrafo 1º. Olhem só, os direitos previstos neste artigo, eles são extensivos, ou seja, também se aplicam a quem? Ao acompanhante e da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. E aqui para tudo e vem comigo na tela. Por quê? Há diferença entre acompanhante e atendente pessoal da pessoa com deficiência? É claro que sim.
O acompanhante é tão somente aquela pessoa que está junto da pessoa com deficiência, que está acompanhando aquela pessoa com deficiência, seja ela atendente pessoal ou não. Pode ser que a pessoa com deficiência vá assistir um jogo de futebol com um colega de trabalho. E este colega de trabalho terá prioridade de atendimento e terão direito em um espaço reservado para que assistam um jogo de futebol juntos. É uma das normas que nós temos aqui de você ter direito a ter um acompanhante nos jogos de futebol, caso seja uma pessoa com deficiência. Esse é o acompanhante. Agora, o atendente pessoal, ele é qualificado. Ele é aquela pessoa que presta auxílios à pessoa com deficiência. Portanto, fique muito atento. Essa pessoa que presta auxílio pode ser uma pessoa contratada, pode ser um ente querido da família que exerça aquela função, o cônjuge, um filho, um pai, que auxiliem a pessoa com deficiência. Só não pode ser considerado como atendente pessoal quem exercer profissão regulamentada. Farmacêutico não pode ser considerado atendente pessoal, até mesmo porque ele é o quê? Farmacêutico. A mesma coisa o médico. Ainda que ele preste auxílios à pessoa com deficiência, não poderá ser considerado como atendente. Em síntese, tanto o atendente quanto o acompanhante pessoal também gozam das mesmas prerrogativas previstas no artigo 9º. Afinal de contas, o acompanhante está junto da pessoa com deficiência e deverá ter atendimento prioritário para que possa ficar junto da pessoa com deficiência, e o atendente pessoal deve ficar junto da pessoa com deficiência porque ele presta auxílio, logo também terá atendimento prioritário. Só que muito cuidado, essa norma ela fala na parte final que existem duas exceções. Duas situações que não são extensíveis. Quais são elas? É a hipótese do inciso 6º e a hipótese do inciso 7º. E aí você lembra, a hipótese do inciso 6º fala da prioridade na restituição do IR. Não se aplica, portanto, ao atendente pessoal e ao acompanhante. Da mesma forma, o trâmite preferencial de processos também não se aplica ao acompanhante e ao atendente pessoal. E para que nós possamos encerrar falando das pegadinhas que serão cobradas na sua prova, dá uma olhada no parágrafo 2º. Vejam só, nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos médicos. Nós falamos a respeito, lá no inciso 2 do artigo 7º, falamos que a pessoa com deficiência, caso se dirija a um hospital, ela terá o quê? Prioridade de atendimento. Só que vamos pensar na seguinte situação, ela está lá aguardando, uma série de pessoas já estavam aguardando, ela, portanto, fura essa fila, por assim dizer, só que enquanto ela aguarda, porque há um atendimento ocorrendo, chega uma pessoa que sofreu um acidente e precisa passar por uma cirurgia de emergência. Pergunto a você, quem que o médico atenderá? Aquela pessoa que necessita de uma cirurgia ou essa pessoa com deficiência que está ali para uma consulta de rotina? Evidentemente que é a pessoa que sofreu o acidente. Por quê? Porque o próprio parágrafo 2º condiciona. Vejam só, nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade concedida por lei, ela está condicionada a protocolos médicos. O hospital detém um protocolo dizendo em que situações deverá atender pessoas com prioridade. E essa é uma delas. Portanto, fique muito atento a este artigo 9º, ele não cai em prova, ele despenca e é bastante cobrado. Se você gostou dessa dica, não esqueça de deixar o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe nas redes sociais e mais do que isso, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando todas as dicas. Um forte abraço, uma excelente preparação e até uma próxima.